crescer e crescer é sofrido. Caridade em coração, alívio do coração. Olá pessoal, estamos mais uma vez na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade em Horizontina, para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita, essa doutrina que abrilhanta os nossos dias. E hoje vamos refletir um pouco sobre um dos ensinamentos de Jesus, que nos disse há milênios, e é um convite que faz parte de todos os momentos da humanidade. E ele nos disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Seguiu nos dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o que Jesus quis nos dizer com este ensinamento? Que, apesar dos tempos passados, continua esse convite para todos nós, a quem tem ouvidos para ouvir e vontade para seguir. Então, com o auxílio da doutrina espírita e de alguns outros doutrinadores, vamos compreender esse ensinamento. Ivone Pereira nos diz que o jugo que Jesus se refere é justamente a sua doutrina, todo o conhecimento que essa doutrina nos traz, todos os ensinamentos de Jesus, que, quando praticados, se tornam regras de bem viver. Foi o ensinamento trazido no Sermão da Montanha, também interpretado na revelação espírita. E esse ensinamento, essa doutrina, ela tem como base o amor e a caridade, A consciência também muito vívida dos princípios das leis eternas e a sua observância. Tudo isso divulgado no Monte Sinai. Então, o importante aqui é que a gente compreenda o significado do jugo de Jesus, ao que Jesus nos convida. E Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo um ensinamento muito importante, que todos os sofrimentos, eles vão encontrar consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que foi o ensinamento que Cristo veio nos trazer. Então, todas as nossas misérias, decepções, as dores físicas, a perda dos nossos entes amados, quando nós compreendermos a fé no futuro, ou seja, quando nós compreendermos que somos seres imortais, que a vida após a morte do corpo físico, nós vamos passar a entender e a levar a vida de uma outra forma. E quando nós confiarmos em Deus, ou seja, quando nós começarmos a compreender que na vida há um propósito para tudo e que nós devemos confiar nesses propósitos, nós também vamos carregar o nosso fardo de uma maneira muito mais leve, porque nós vamos estar, então, compreendendo a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos, e vamos estar praticando em nossa vida, e como seres imortais, vamos compreender que a vida continua sempre, como espíritos imortais, vamos compreender que a vida continua sempre e que há um propósito nisso. E Kardec continua nos dizendo que sobre aquele que, ao contrário, nada espera da vida,
nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, né, de que a vida após a morte, ou duvida da imortalidade do espírito, as aflições, elas acabam caindo com muito peso, né, e nenhuma esperança que vá afastar todo o amargor dos sofrimentos terrenos. E quando nós acabamos compreendendo isso tudo, nós vamos caminhar rumo à felicidade, porque nós vamos compreender que muitos dos sofrimentos, eles são provas ou expiações necessárias para a evolução do espírito. E aí nós acabamos por enfrentá-los de uma maneira diferente, né? Por entendê-lo de maneira diferente. Então foi isso que Jesus quis dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O que Jesus então quis dizer com vinde a mim, né? É um convite a nos aproximarmos dele através da prática dos seus ensinamentos. E assim, então, conseguirmos desenvolver o espírito, a evolução, né? Compreender a sua humildade, todo o seu amor, a sua caridade. Sabemos que ele foi o nosso irmão exemplo, né? Então, como ele, chegando, se aproximando da condição de Jesus. Entretanto, segue nos dizendo Kardec, faz depender de uma condição a assistência do Cristo e essa felicidade que ele promete aos aflitos. Qual é a condição? Ela está na lei por ele ensinada. O seu jugo se torna mais leve quando observamos a lei divina. Mas, se esse jugo é leve, a lei também é suave, porque ela somente impõe o dever ao amor e à caridade, né, que é a base da doutrina de Jesus. E sobre esse ensinamento, vamos refletir com Emmanuel algumas questões bem importantes, né? Temos então esse ensinamento que pode ser encontrado no Evangelho por Emmanuel, do Chico Xavier, né? Que é um evangelho que comenta, são comentários ao Evangelho segundo Mateus. E aí, Emmanuel nos diz assim: consegues ir? É um questionamento para nós, né? Nós muito queremos, então, encontrar essa felicidade, encontrar essa assistência do Cristo. Como vamos fazer para nos aproximarmos dele? Né? Primeiro, temos que ter boa vontade. Então, por isso o questionamento: consegues ir? E Emmanuel nos diz que o crente, ele escuta o apelo do Mestre, anota todas as abençoadas consolações. O doutrinador, ele repete para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então, o doutrinador, ele espalha, né, ele reproduz o ensinamento do Mestre. E todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante, né? Então, quando estamos em situações que nos inquietam a alma e o coração, vamos em procura de alívio, né? Muitas vezes encontramos esse socorro no Cristo. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele? Por quê? Né? Porque nos aproximar do Mestre, através dos seus ensinamentos, requer muito esforço individual. Requer que nós reconheçamos as verdades da vida, requer que nós nos esforcemos para evoluirmos enquanto espírito.
requer que a gente olhe para dentro de nós, reconheça as nossas fragilidades, reconheça as nossas imperfeições, e principalmente essas que devem ser modificadas. E segue Emmanuel nos dizendo que as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes, então, por mais que a gente ouça a palavra do Mestre e saiba o que deve fazer, acabamos, muitas vezes, preferindo as conveniências imediatistas do mundo material, o conforto, né? Várias das questões que nos acomodam, as facilidades, né, desse conforto. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito. Então, aqui é um ponto importante. Nós precisamos de muita boa vontade para nos aproximarmos de Jesus, através de grades resistentes. Então, vamos vencer o desânimo. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Então, nós temos que nos dispor ao chamamento do alto, nós temos que deixar para trás algumas conveniências materiais, alguns interesses individuais, para que nós possamos pensar no próximo, pensar na coletividade, né, e assim praticar a lei divina. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis, né? Passados milênios, ele continua de braços abertos, com muito amor para todos nós. Com ele, a vida enriquece de valores imperecíveis, porque que valores são esses? Valores imperecíveis, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, são os valores do espírito, o verdadeiro tesouro do coração. São as nossas virtudes, é tudo aquilo que o espírito carrega quando parte para um outro plano, né? Carrega por toda a sua eternidade. Então, nós temos que nos dedicar a isso, aos valores imperecíveis. E à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. E aí, Emmanuel encerra essa mensagem dizendo que todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para buscarem a companhia do Mestre, né? Porque justamente porque requer muito esforço, requer bastante trabalho, requer boa vontade de todos nós, deixarmos de lado os interesses individuais, o conforto material para seguirmos o Mestre, seguirmos os seus ensinamentos. Em resumo, Emmanuel nos diz, é muito doce escutar ouvindo a mim, mas para falar com verdade, já consegues ir? Então é um questionamento que fica para todos nós. Se já vivenciamos um momento de seguir o Mestre, de se aproximar dele e de vislumbrar toda essa assistência, todo esse consolo, toda essa felicidade verdadeira, né? A verdadeira felicidade do Espírito, que nós vamos encontrar quanto mais nos aproximarmos dele. E por fim, um outro ensinamento de Emmanuel para nos auxiliar na interpretação dessa mensagem de Jesus. E se chama perante Jesus. Então, nós então nos esforçamos e conseguimos nos colocar perante Jesus. Nos diz Emmanuel que certa feita o
o Mestre nos convidou a nos aproximarmos dele, né? E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, caminhamos até ele, a fim de ouvir-lhe as instruções. Todos os sofredores, né? Nós todos, uma legião de sofredores, oprimidos, aflitos, desamparados, tristes, cada um na sua condição de sofredor. Todos nós buscamos Jesus, ávidos, aguardando os seus ensinamentos e as suas promessas, manifestando-nos em torno dele. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova, né? Cuja validade é eterna, definitiva, para todos os tempos, né? Então, nós já conseguimos compreender que os seus ensinamentos perpassam os tempos, estão sempre atualizados, né? Estão sempre nas condições para atender as pessoas em qualquer tempo. O Senhor nos amparou, nos reconfortou, nos esclareceu, traçando os caminhos para chegarmos até o Mestre e conhecermos a nós mesmos, que é o que falávamos antes. É um ponto muito importante quando a gente começa a enxergar as verdades da vida. Vamos nos deparar com a condição de que é necessário começar a nossa reforma íntima, olhando para dentro de nós, né? Então, queremos fazer essa reforma, queremos olhar para dentro de nós, expressando-se claramente com vistas a todos os povos. Segue Emmanuel, então, nos dizendo que Jesus reergueu-nos o ânimo, guiou-nos para a verdade e para o bem, iluminou os nossos corações e a nossa inteligência, nos deu os ensinamentos, depois a doutrina espírita que veio esclarecer os seus ensinamentos, nos auxiliar nas interpretações. E o que cabe a nós, né? A obrigação de escutar as suas orientações e compreendê-las, principalmente praticá-las, e acompanhar os exemplos que caracterizam essa grandeza divina. Então, principalmente, o que nós devemos praticar todos esses ensinamentos do Mestre, começando a reforma em nós, toda essa mudança que nós gostaríamos de ver no mundo, começa em cada um de nós. Então, assim, com toda essa reflexão, depois de pensarmos um pouco mais sobre esse convite do Mestre, nós, seres imperfeitos, que labutamos na Terra, temos sempre um amigo, um grande amigo, que está de braços abertos para que nós possamos encontrar a assistência e o conforto. E depois de que nós nos dispomos a iniciar a caminhada até Ele, nós começamos a compreender o verdadeiro sentido da vida, e que é um sentido muito importante para cada um de nós. Que cada um de nós possa parar e refletir um pouco sobre isso e compreender e buscar se interessar por essas verdades. Certamente o nosso irmão amoroso estará à nossa espera. E assim agradeço a oportunidade de trazer a palavra do Mestre, os ensinamentos da doutrina espírita a cada um que conosco caminha hoje.